Então eu queria que vocês falassem, não sei quem começa primeiro, né? Mas Domini. Vamos começar. Pronto. Bom, como Carol disse, eu sou o Domini. Estou hoje como presidente da Associação Transmasculina do Ceará, que a gente trabalha especificamente com a população transmasculina, né? Que são homens trans, transmasculinos, que a gente ajuda em alguns processos, sejam eles de retificação de nome, encaminha para psicólogo. A gente faz todo o acompanhamento, tem alguns projetos também para incentivo ao esporte, né? A gente tem o Fortaleza Inclusiva, a gente tem uns encontros que eles são, às vezes, a cada 2 meses, às vezes a gente consegue fazer mensal, né? Que são os encontros transmasculinos, que é para, inclusive, fortalecer a nossa rede, fortalecer também os parceiros e parceiras dessas pessoas que se relacionam com a gente, né? Que às vezes não tem esse conhecimento de como é a vivência, como é a trajetória, e aí é nesses espaços que a gente acaba acolhendo essa pessoa, né? Esse cônjuge, enfim. É mais ou menos isso. A gente trabalha com advocacy também, enfim, vários encaminhamentos, ajuda com os direitos humanos dessa pessoa, né? A gente se preocupa com isso, que ela viva bem, o importante é isso. O público-alvo seriam os trans... homens trans, homens trans. Isso, aí bem específico. Quer dizer que homens trans, o outro nome trans masculinos. Isso. Certo. Exatamente. É porque precisa de quando a pessoa está passando por isso, ela fica sem saber onde procurar, né? Para pedir, sei lá, informações, ajuda, um apoio psicológico, né? Ela fica sem saber onde procurar e tem medo de procurar e ser rechaçada, ser discriminada, né? Desrespeitada. É uma luta importante e de grande sensibilidade, vocês que estão trabalhando com isso. Eu acredito que vocês veem muita coisa triste, né? Vocês conseguem, assim, fazer terapia para lidar com isso? Porque uma vez eu conversando com um conselheiro tutelar, ele disse que depois que ele entrou para ser conselheiro tutelar, ele teve que fazer terapia para conseguir trabalhar, porque era cada coisa que ele via que acabava com o emocional. A maioria das coisas que as pessoas que vêm até mim vivenciam, eu também já vivenciei. Então, eu lido muito bem entendendo que o que o outro está vivendo faz parte da história dele e do crescimento dele, né? Então, assim, mesmo eu faço terapia semanalmente, mas não por isso, e sim porque eu tenho minhas questões pessoais que eu preciso lidar com elas melhor. Mas assim, com relação ao que trazem pra mim, eu acolho, faço processo de acolhimento dessa pessoa, mas eu tento não absorver aquilo pra mim, né? Porque não é meu, então eu tento ajudar da melhor maneira possível, mas não fazendo com que aquilo me impacte, porque eu tenho uma vida após aquele acolhimento, né? É importante, para não levar para casa. Exatamente, porque senão eu ia ficar doido. Domini, pois tu tá muito evoluído, porque eu me lasco, porque eu absorvo, eu levo pra minha terapia, eu também faço terapia semanalmente, mas não tem como eu chegar lá e não dizer assim, olha, o que a transfobia da sociedade tá fazendo comigo essa semana Aí eu trago que são coisas, porque a gente é muito atravessada pela procura das pessoas, né? E as pessoas, assim, trazem mesmo os problemas pra gente, depositam, né? E dizem assim, tô precisando de ajuda. E por mais que você saiba que não é você que vai atuar diretamente para salvar aquela pessoa daquele problema, mas infelizmente eu pelo menos me pego corresponsável em guiar até ver a pessoa sair ali do problema, né? Então, assim, obviamente que eu já recebi muita orientação dos profissionais que já me acompanharam, já passei por vários, olha, tenta fazer o exercício de não se envolver, né? Mas o meu cérebro me sabota, gente. Meu cérebro me sabota. É um pensamento intrusivo. É quase que intencional, né? Tipo assim, quando chega algo muito específico, obviamente que a gente precisa acompanhar, né? A gente acompanha e tudo, mas isso pra mim não quer dizer que eu vá ficar muito mal, ou enfim, vai mexer no emocional, que eu não consiga fazer alguma coisa na minha vida pessoal,
Mas, de fato, o acompanhamento ele é essencial para o encaminhamento daquela pessoa, né? Uhum. Assim, a gente faz muito isso também. Chega muito familiar também pedindo ajuda. Para mim chega. E eu já fiquei um tempo já hospedado na casa de uma pessoa para acompanhar a família. Eu já fiquei uma vez. Foram em torno de uma semana. Uma semana. Para acompanhar o processo. Silvinha, como é que funciona a UNA? Bom, a União Nacional LGBT, né, ou então simplesmente UNA LGBT ou UNA, é uma entidade que a gente criou em 16 de outubro de 2015. Ela nasceu de um grupo de pessoas amigas que atuavam em outras organizações e que nós sentíamos a necessidade de uma entidade nacional que fizesse uma articulação política mais politizada da pauta LGBT+, né? Porque o que acontece? A nossa população, ela não recebe o devido investimento nas questões políticas. Né? A gente não é politizada a entender sobre o funcionamento da sociedade, sobre o funcionamento das políticas públicas, sobre a articulação dessas políticas públicas. Né? A maioria da nossa população não sabe o que é que fazem as secretarias de uma prefeitura ou de um governo ou os ministérios, não sabe o que é que se faz na Defensoria Pública, no Ministério Público, no Poder Judiciário, até onde é a atribuição da polícia, até onde é a atribuição do Poder Judiciário. A gente só sabe que a gente sofre. A gente só sabe que a gente sofre e que a gente precisa ir atrás de alguém. Mas muitas vezes a gente não sabe quem é esse alguém. Então foi onde a gente percebeu que a gente precisava aproveitar os conhecimentos que a gente já tinha recebendo em outras organizações e fundar uma que principalmente exercitasse a união dos segmentos da população LGBTQIAPN+. Né? Porque se prega muito ainda uma ideia equivocada de que vocês são muito desunidos, vocês brigam entre vocês mesmos. Né? Mas por que existe essa difusão dessa ideia? Porque em qualquer população vulnerabilizada, não estou falando de população vulnerável, porque vulnerável qualquer um pode estar vulnerável numa situação, mas vulnerabilizada porque existe uma engrenagem que faz com que a gente fique vulnerável em muitas situações. Então, em qualquer população vulnerabilizada, você vai ter violência, você vai ter disputa, você vai ter as pessoas se esforçando ali para alcançar direitos básicos. Então, isso causa uma sensação de que a gente briga entre si. Então, quando a gente pensou no nome, a gente pensou, tem que ter alguma coisa de união, né? E aí ficou União Nacional LGBT. E aí a gente pensou em UNA, que também a própria sigla, ela reforça essa questão de se unam, né? Una. Então, una a luta de vocês. E aí a gente criou a União Nacional LGBT em outubro de 2015. Então, nós já completamos 10 anos, comemoramos nossos 10 anos na Câmara dos Deputados, com uma audiência pública muito bacana. E o que a gente mais faz é advocacy, ou como as pessoas podem entender de maneira mais aportuguesada, articulação política. É uma entidade de articulação política. A gente não tem nenhum projeto assistencialista, nenhum projeto que garante empregabilidade ou que trabalhe algum eixo da educação ou algum eixo da saúde. Nós não temos esse viés. Ele pode surgir eventualmente, como na época da pandemia. Nós tivemos alguns núcleos da UNA LGBT em alguns estados que se empenhou em fazer campanhas de arrecadação de insumos, arrecadação de alimentos para a população LGBT+, que ficou mais vulnerabilizada na pandemia. Mas são coisas bem eventuais.
Cara, é um trabalho difícil, porque eu consegui ler da seguinte forma, que é vocês tratam às vezes o caos dentro do outro. Porque fora passar todas as lutas que todo mundo passa, tem as lutas dentro do próprio mundo. E dentro das lutas do próprio mundo, existe a crítica dos que são do mundo externo. Que são as pessoas que elas só observam e criticam. Só que elas não entendem que a crítica que está sendo feita, ela é mais uma bala voltada para as pessoas já estão carregando dois mundos nas costas, né?